Quero falar hoje sobre este grande homem de Deus. Isaías capítulo 59. Tem uma história interessante, que este profeta de Deus, para mim, é um dos grandes profetas, tanto é que eu vou ler para você aqui esse versículo 59, capítulo 59, versículo 1, 2 e 3. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça, porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade, e os vossos lábios falam falsamente, e a vossa língua pronunciam perversidade. Glória a Deus. Este livro, para mim, profeta Isaías, é um dos livros mais completos que tem na Bíblia. Para mim, eu li várias vezes o livro de Isaías essa semana, e eu vejo o livro de Isaías como um livro completo. É tão completo que ele fala do passado, ele fala do presente, e ele fala do futuro. É um livro tão completo, pelo menos eu suguei algo dele para mim durante essa semana. E eu vejo que o livro de Isaías é um livro que fala do meu presente, do meu passado e do meu futuro. É um livro tão completo que ele fala do passado da igreja, fala do presente da igreja, e também ele fala do futuro da igreja. Preste atenção para você ver. Entenda bem que o capítulo 1 até o 30 fala de mensagem, a mensagem dele fala sobre perfeição, justiça de Deus, juízo final. Do 40 ao 55 fala de esperança, de liberdade. Ele chega a ser considerado como o grande profeta messiânico. Não há outro homem, segundo o que eu li a Bíblia, um homem que fala com tanta perfeição de Jesus, e ainda que viveu bem antes de Jesus, 750 e poucos anos antes de Jesus. Isso para mim traz uma grande reflexão, e eu vejo que há algo neste capítulo que eu possa falar para você nessa noite, segundo o que eu li. Então eu tenho certeza que o profeta Isaías viveu num período muito difícil. Ele olha para a cidade de Israel e vê a cidade de Israel completamente sem liderança. Será que hoje também nós estamos vivendo assim? Isaías começa a olhar e ver e relata para o povo o que fazia separação. Ele olha para as lideranças, para os líderes, e chega a relatar que a iniquidade fazia separação entre Deus e o homem. O pecado, ele faz separação entre Deus e o homem. O que é separação, senhores e senhoras? Separação é algo que nos impede de ir adiante. Separação também no dicionário diz que é um bloqueio. É um bloqueio de nós irmos adiante, nós buscarmos o que está para nós adiante. O profeta Isaías chega até a declarar isto, dizendo ainda que realmente o que o Senhor tinha para nós era coisa grandiosa. Mas o que Deus tem para nós, se nós não eliminarmos da nossa vida, se você, eu e nós como igreja do Senhor, não eliminarmos algo da nossa vida, vai nos impedir de alcançar aquilo que Deus tem para nós. Aleluia. Eliminar algo na nossa vida que nos impede de ir adiante. Eliminar e tirar da nossa vida algo que nos impede de contemplar a glória de Deus. Do capítulo 55 em diante, o profeta Isaías chega a falar que o Deus, ele tem um caráter. Que coisa interessante, o caráter de Deus. Ele chega até a relatar que Deus é bom, que Deus é justiça, que Deus é o Deus que consola, é um Deus de amor. Por isso que eu olho que o livro de Isaías é tão completo, que falou do passado dele, falou do presente dele, também falou do futuro dele. E o livro de Isaías é tão completo que foi inserido na Bíblia. Se o livro de Isaías não fosse completo, ele não estaria na Bíblia. E a Bíblia não seria completa. A Bíblia seria
em torno de 99, 90%. Não, mas como o livro de Isaías é um livro completo, então colocaram o livro de Isaías na Bíblia. Então a Bíblia, senhores e senhoras, a Bíblia é completa. Aleluia. Nada na terra é tão completo como a Bíblia. Nós não somos completos sem a Bíblia, mas se nós começarmos a meditar na palavra de Deus, diz a Bíblia que nós chegaremos à estatura de um varão perfeito, segundo a palavra de Deus. Isaías, ele anda e falando e profetizando, e ele vê na civilização algumas coisas erradas. Ele vê que os povos não alcançavam porque tinha iniquidade. Ele começa a relatar alguns tipos de pecados que o povo, ele contemplava naquela época, que o povo convivia naquela época. Isaías agora, ele fala de separação. E eu quero perguntar para mim e para você, que está nos assistindo online nesta noite: o que tem separado você de Deus? O que tem feito você distanciar de Deus? O que tem feito você não se aproximar de Deus? Porque Isaías ouvia isto. Isaías, ele contemplava isso. Isaías, ele chega a falar uma coisa profética. Sabe por que vocês não estão alcançando a vitória? Ele chega até a falar por causa dos vossos pecados, por causa do erro, da sua iniquidade. E Isaías, ele chega até a falar que a iniquidade fazia separação entre Deus e o homem. Iniquidade, meus irmãos, vem daquilo que é do inimigo. Iníquo é aquilo que é do mal. Então o profeta Isaías olhava para o povo de Israel e via ainda no meio do povo de Israel que havia coisas más, coisas terríveis, coisas perversas. Isso que é coisas de iníquo, coisa que não agrada a Deus. Ele chega até a relatar que havia perversidade no meio do povo de Israel. Mas o povo não buscava as orações, elas eram impedidas. Iníquo é aquilo que é do mal, é perverso, é maligno. Isso faz separação entre Deus e o homem, faz divisão. Dividir é você cortar o meio, dividir é você rachar ao meio, separação é você estar longe. É por isso que Deus, ele chama-nos a aproximar dele. É por isso que Deus chama-nos a chegar até ele. Ele chega até a falar assim: chegai-vos a mim. Quando Deus nos chama para chegar até ele, é porque tem alguém distante de Deus. De repente você, meu irmão, minha irmã, você está distante de Deus. Eu quero falar para você nessa noite: chegue-se até o Senhor, aproxime-se do Senhor. Não deixe você distanciar muito tempo de Deus. Isaías chega até a declarar outra coisa poderosa: que as mãos estão contaminadas de sangue. O que é isso? Eu fui orar ao Senhor, e era o processo de contaminação, era aquilo que ia causar no futuro. Quando a gente não busca a Deus, não adora a Deus como deve o adorar, quando a gente não elimina da nossa vida aquilo que tem que ser eliminado, e nós carregamos em nossas vidas, algo que vai nos prejudicar no futuro. Quando a gente não tira da nossa vida algo que que está nos impedindo de contemplar a glória de Deus, nós vamos carregar isso por muito tempo. Então isso em Israel, eles estavam passando de geração em geração. Foram muito tempo, muitos anos, pelo menos 200 anos, que havia esse problema em Israel. E eu quero falar com você exatamente isto: pecados que abominam aos olhos de Deus, pecados que são abomináveis aos olhos de Deus, pecados que distancia o homem de Deus, que faz separação, pecados que não deixa o homem ser completo em Deus, pecado que Deus olha e sente nojo. Diz a Bíblia, não sou nem eu, depois você pesquisa lá e me fala. Pecados que chegam até a Deus muito ruim. Deus, ele distancia disto, daquela pessoa que realmente está convivendo com certas atitudes. E eu quero relacionar para você alguns tipos de pecados aos olhos de Deus que não são bons. Na verdade, nenhum pecado é tão bom diante de Deus, porque o profeta Isaías fala que separa, que divide, que distancia. Então, se uma coisa me distancia de Deus, eu tenho que eliminar. Se uma coisa que não me deixa chegar até Deus, eu tenho que tirar. Se uma coisa não me deixa bem diante de Deus, eu tenho que tirar.
Não adianta eu querer aproximar com Deus, chegar até Deus, com algo que está me atrapalhando. Não adianta, eu não vou conseguir chegar até Deus com algo que está me atrapalhando. Eu não vou conseguir, então eu tenho que tirar da minha vida, para eu ser completo em Deus. E eu separei alguns pecados que havia neste período de Isaías. O primeiro pecado que havia neste período de Isaías é o pecado que chamamos de queda. Queda, é assim, queda. No hebraico quer dizer cainó. Pecado de queda é um dos primeiros pecados da humanidade. Quando Deus chegou, quando Satanás chegou e ofereceu a Eva algo muito maravilhoso, então diz a Bíblia que ela caiu. É um dos primeiros pecados que contamina o homem. É um dos primeiros pecados que tira o homem da presença de Deus, é a queda. Quando alguém cai, você pode dizer uma coisa, realmente ele fez algo que não agradou a Deus. E, na verdade, Adão e Eva foram muito crianças. Quando a gente pega uma criança e solta a criança ela cai até no chão liso. Nós já tivemos experiência assim, porque eu sou pai. Mas um adulto, uma pessoa experiente, uma pessoa que tem vida com Deus, uma pessoa que tem experiência vivida com Deus, ele não pode cair em chão liso. E mesmo se tiver obstáculo para ele cair, ele tem que ser adulto o suficiente para ultrapassar esta muralha, ultrapassar essa barreira e não cair. Porque muitas vezes só caem aqueles que são crianças. Porque nós que somos maduros, aquele que é maduro, e isso, meus irmãos, havia no tempo de Isaías. Você que é adulto, você que é maduro, você diante da Bíblia, você, não é qualquer chão liso que nós possamos cair, não é qualquer obstáculo que possa nos derrubar. Na verdade, nada pode nos derrubar, não há nada que vai nos fazer parar, não há nada que possa fazer você parar, nada pode impedir você de ir adiante. Porque quando a pessoa cai, ela simplesmente comete o pecado da originalidade do ser humano, que chamamos de queda. E nessa época também havia pessoas que caíam. Não somente pessoas que eram crianças, mas também tinham líderes que caíam. A pior coisa que tem diante da Bíblia, não estou falando diante da sociedade, que também isso é terrível. Mas diante da Bíblia, a pior coisa que tem é quando um líder cai. Quando o líder distancia de Deus, quando o líder ele cumpre este pecado na sua vida que chamamos de queda, ele cai diante de alguns subornos. Porque nessa época também havia outros tipos de pecados que nós chamamos de lábios mentirosos. Lábio mentiroso é aquilo que tudo que a pessoa fala é mentira. Ele não consegue falar uma verdade sequer, porque mesmo líderes mentindo. A coisa mais abominável que tem na face da terra é alguém mentir. Diz a Bíblia que a gente não pode mentir, mesmo que venhamos a ser favorecidos. Então a verdade, ela nos liberta. Ainda que eu e você, nós somos servos de Deus, nós não podemos mentir, porque diz a Bíblia que a mentira é do diabo. É a filha predileta do diabo, é a filha que é induzida à nossa sociedade. E nós olhamos, por aí outro dia o bispo pregou sobre a mentirada do diabo. É só mentira para lá, é só mentira para cá. Acorda com mentira, levanta com mentira, dorme com mentira. É mentirada para lá e para cá. Mas eu e você não podemos dar vazão para a mentira. De maneira nenhuma. Eu e você não podemos dar vazão para os lábios mentirosos. Toda palavra minha e toda palavra sua, ela tem que ser verdade. Se não for verdade, não passe adiante. Se você não souber de onde que ela veio, dos fundamentos dela, então não passe adiante, porque eu estou sendo convivente com a mentira. E hoje a gente olha nas internet, o que mais tem é isso. A gente olha para lá, o que mais tem é mentira. Então, logicamente, como que Deus vai operar no meio de uma pessoa, ou na vida de uma pessoa que tem mentira nos seus lábios? Em Provérbios 12, 22, o Senhor abomina os lábios mentirosos. Imagina a pessoa que ela é mentirosa.
Os lábios dela, não estou falando nem da pessoa, que Deus ama a pessoa, mas a Bíblia fala em Provérbios que Deus abomina os lábios. Ele ama a pessoa, Ele ama. Mas os lábios mentirosos, Deus abomina. E quando a gente fala de abominação, a gente fala de maldição. A gente fala de praga, a gente fala de derrota, a gente fala de fraqueza, a gente fala de família fracassada. Quando fala de abominação, a gente fala de maldições, às vezes, lançada de Deus. Porque quando um lábio ele mente, Deus não dá vazão para o crescimento espiritual, Deus não dá vazão para o crescimento financeiro, Deus não dá vazão para o crescimento emocional, psicológico e muito menos espiritual. Muito menos espiritual. E hoje nós vivemos assim. E tem outro pecado que o profeta Isaías ele sondou e viu, que nós chamamos em perversidade, vem de mau caráter. O próprio Isaías olhou isto. Ele olhou diante do povo de Israel, mesmo ele nascido em Judá, ele viu aquilo que havia perversidade, mau caráter, corrupção, líderes se vendendo, líderes levantando-se contra outros, membros levantando contra o pastor. A pior coisa que tem na face da terra é um crente levantar-se contra um pastor. E a pior coisa que tem na face da terra é um pastor levantar-se contra um crente, um líder. Porque ele olhava também e via outro tipo de pecado. O perverso diante do Senhor é abominável. Então tem duas coisas abomináveis diante de Deus: os lábios mentirosos, e ele também fala do perverso. Perverso é aquele que busca coisa perversa, aquele que faz coisas malignas, satânicas e diabólicas. Então Isaías olha isso e vê também que haviam líderes rebeldes e corruptos. Então, como eu falei, que o livro de Isaías é um livro completo. No passado já existia corrupção, hoje existe corrupção. No presente de Isaías havia corrupção, hoje existe corrupção. No futuro de Isaías, ele sabia que haveria corrupção. E nós hoje somos o futuro do profeta Isaías. Ali a Bíblia é um livro completo. E havia naquela época os líderes corruptos, que se vendia em prol de alguma coisa. Havia líderes que se vendia para amaldiçoar o povo. Isaías ele viveu em torno de 765 antes de Jesus. Mas a corrupção se estendeu até simplesmente Balaão, que se vendeu por causa de dinheiro. Dá-se a entender que havia líderes ainda que não estavam de acordo com a palavra de Deus. Isaías olha e vê que os líderes não visitavam os órfãos e as viúvas. Isso eu acho interessante, porque isso hoje a gente não consegue entender por quê. E eu buscando a Deus, Deus falou comigo assim claramente: sabe por que muitos líderes não visitam os órfãos e as viúvas? Porque os órfãos e as viúvas não têm muito para dar. E muitas vezes nós somos mais chegados pelas pessoas que têm algo para nos dar. Temos muita facilidade de chegar até as pessoas, que elas vão nos proporcionar algo. Mas nesta época de Isaías, eles não visitavam os órfãos e as viúvas. Sabe por quê? Porque não tinha nada para dar. Mas comigo e com você tem que ser diferente. Comigo e com você tem que ser diferente. Não correr atrás das pessoas só esperando algo para receber. Não. Mas eu e você temos muito para dar aquelas pessoas que estão precisando. E tem outra coisa nessa história, que Isaías ele chega a relatar assim, que é o pecado profano. O profano é aquele que troca a bênção de Deus por nada. Ele sabe que Deus tem muito para realizar na vida dele, mas ele troca. Isso é coisa de profano. Isso é coisa de pessoas que profanam, que trocam. Eu estou me referindo às pessoas que trocam o direito. E a Bíblia fala de uma pessoa que fez essa troca, que foi Esaú.
E a Bíblia chega até a relatar assim, nesse tempo tão difícil, que ninguém seja profano como foi Esaú, que trocou o direito à primogenitura de Deus por um simples prato de manjar. Manjar naquela época era lentilha, que valia em torno de R$1,25. Nada. Tem muitas pessoas que estão trocando, não é o meu caso, nem o seu caso, claro, mas pode ter alguém que esteja nos assistindo, que está trocando o direito à primogenitura de Deus, a bênção de Deus, por um prato de lentilha, R$1,25. O feijão, um prato de feijão, ele é muito pouco. 1 quilo de feijão, ele é caro, mas um prato, ele é muito pouco. E tem pessoas que fazem assim, trocam a bênção de Deus por nada. E o livro de Isaías, ele é tão maravilhoso, que eu não estou falando de alguns pecados vividos, tais como que prostituição, adultério, engano, fornicação. Não, eu não estou falando disso. Eu estou falando de um homem que via a corrupção naquela época, das mais generalizadas possíveis, que chega até a citar a cidade de Sodoma e Gomorra. Eu acho isso muito terrível, porque nós estamos vivendo um tempo praticamente igual. Mas eu quero finalizar falando de uma coisa, que o livro de Isaías era muito completo. E Deus visita Isaías 64, versículo 8. Ele chega a se levantar e falando assim: Senhor, o Senhor é o nosso Pai, nós somos somente o vaso. E eu fiquei pensando assim, por que Deus visitou Isaías? Você pode estar pensando que eu estou falando de Jeremias. Não, eu não estou falando de Jeremias, eu estou falando de Isaías. Isaías 68, versículo 4. Ele chega a falar: Senhor, Tu és nosso Pai, nós somos o barro, e o Senhor és o nosso oleiro. Eu fiquei pensando, Senhor, mas não foi o profeta Jeremias? Sim, foi o profeta Jeremias, mas a Bíblia conhecia que Jeremias ia ser visitado por Deus. E Deus visita Jeremias e fala assim: Jeremias, desce à casa do oleiro. E Jeremias imediatamente, ele não cogitou. A pior coisa que tem é quando Deus fala e a gente fica cogitando. A pior coisa que tem é quando Deus fala e a gente fica cogitando. E a Bíblia fala que imediatamente Jeremias, ele desceu à casa do oleiro. Ele vai à casa do oleiro, Jeremias 18. Ele vê o oleiro construindo um vaso. E aquele vaso quebra na mão do oleiro. E o oleiro pega de novo o vaso e começa a lapidar. E Deus fala com ele: Jeremias, porventura eu não posso fazer assim com a casa de Israel. Sabe que Deus falou profundamente no meu coração? Volto para Isaías. Ainda que os vossos pecados sejam como escarlata, eles podem se tornar branco como a neve. Deus está nos chamando a um arrependimento. Deus quer fazer você de novo. Deus quer levantar você de novo. Deus quer fazer você um vaso novo. Ainda que você esteja errado, ainda que você seja um líder corrupto, ainda que você seja um membro falta de fidelidade, Deus quer fazer algo na sua vida. Deus quer fazer algo na sua vida, porque a Bíblia é completa. Eu falei: Senhor, o que tem a ver? Deus visitou Jeremias em torno de 100 anos depois, em torno de 655 anos antes de Jesus. A corrupção passou 100 anos e chegou a Jeremias. Mas eu quero dizer para mim e para você nessa noite: a corrupção neste país não vai durar 100 anos. Não vai passar 100 anos, porque vai levantar eu e você como verdadeiros adoradores a Deus, como crentes de verdade. Nada vai nos fazer parar, porque o que mais Deus quer é uma geração de adoradores, é crentes verdadeiros, é crentes que se levantem e clamem. E o profeta Jeremias, ele vai fazer uma coisa que eu acho maravilhoso: ele vai chorar. Ele vai chorar. Mas chorar pelo quê? Pela nação. O que mais está faltando na minha vida e na sua vida é chorar. O homem não chora. Vai falar que o homem não chora, porque o próprio Jesus chorou. Os profetas choraram.
se lamentaram por causa da nação. Mas a gente não quer chorar, não. A gente só quer o nosso salário. Porque nessa época também, os líderes corriam atrás do seu salário. Não, eu quero o meu salário, eu quero o meu ganha-pão. Nessa noite eu quero profetizar para você. Deus quer te fazer de novo. Deus quer te moldar. Não segundo o que você quer, mas segundo o que Deus quer. Deus quer fazer você de novo. Ainda que não esteja muito bem a sua vida, ainda que não esteja muito bem o seu lar, a sua área financeira, ainda que não esteja muito bem, Deus tem resposta para você. E é nessa noite que eu quero falar com você. A resposta de Deus está aí, diante de você. Eliminar da sua vida tudo aquilo que não está agradando a Deus. Tirar da sua vida tudo aquilo que é abominável. Parar de cair, de falar mentira, de perversidade. Parar de ser um líder falso. E deixar de ser profano. E para finalizar, deixar Deus nos moldar. Porque se você vai em alguma casa de vaso, tem vasos de todos os jeitos, mas todos eles são vasos. Todos eles, cada um de um jeito, mas todos eles com a única intenção de receber uma planta. Só isto. Ele não sabe que vai ser vai receber uma planta. Ele não sabe. Mas o olheiro sabe. Aquele que me formou, aquele que te formou, Ele quer colocar o mais precioso dentro de você. E esse precioso não é planta. Chamamos de o Espírito Santo de Deus. Deus abençoe a sua vida, Bispo José Elias. Que Deus possa ter falado poderosamente ao teu coração, em nome de Jesus. Aleluia. A mão do Senhor não está encolhida. Deus tem todo o poder. Os seus ouvidos não estão tapados. Ele ouve o nosso clamor. Mas os pecados da gente impedem de Ele agir na nossa vida. É o que o texto está dizendo. É a palavra de Deus para nós nessa noite. E Deus quer perdoar, mandou Jesus para nos salvar. A gente precisa reconhecer as nossas falhas, pedir perdão. É isso. Não é tão difícil. Ou é? É difícil. Reconhecer o nosso pecado é muito difícil. A gente vê dos outros. Mas reconhecer que eu tenho falhado, reconhecer que eu tenho sido desobediente, reconhecer que eu tenho profanado as coisas santas, reconhecer que eu tenho mentido. Exagerar é mentira. Reconhecer que eu não tenho falado a verdade de fato. Tem coisa para mudar na nossa vida, não tem? Fala a verdade. É isso que Deus está falando nessa noite. A resposta de Deus para nós nessa noite é: arrependa-te. Enxergue as suas falhas. O salmista diz que é difícil a gente enxergar as nossas falhas. É muito difícil. Só pelo Espírito Santo. Talvez a primeira oração que a gente precisa fazer então é: Espírito Santo, vê se há em mim algum caminho mau. Vê se tem alguma coisa errada e fala comigo. Aí você fala: mas isso aí é Antigo Testamento, agora é graça, não tem nada disso. Hebreus capítulo 12 diz o seguinte: sem a santificação ninguém verá a Deus. Sem a santificação a gente não vai ver Deus agindo na nossa vida hoje, nem o veremos na eternidade. Não vai ver não. A gente vai com as nossas forças, sem a santificação. Agora a nossa carne pede o pecado, é natural, faz parte do ser humano,
Mas a gente não pode se conformar com o pecado. Vamos ficar de pé, vamos. Fica aí na sua casa de pé. Fala com Deus aí. A minha oração é que o Espírito Santo te convença das suas falhas. Só Ele. E Ele veio para isso. Para convencer-nos dos nossos pecados. Eu quero orar agora, em primeiro lugar, isso. Que o Espírito Santo convence. Deus pode tudo. Deus pode abrir as portas. Deus pode acabar com a desgraça. Deus pode ouvir a nossa oração. Deus pode transformar a nossa vida. Deus pode curar. Mas as nossas falhas fazem separação entre Deus e nós, e impede que nós recebamos as suas bênçãos. É o que o texto está dizendo, e é a palavra de Deus para nós hoje. Vamos orar então, vamos. Eu quero orar por você, quero orar por mim, quero orar por nós, pelo Brasil. Deus está nos chamando a um quebrantamento, a um arrependimento, viu? Então ora, fala com Deus aí. Pai de amor, nós recebemos a tua palavra, entendemos que o Senhor quer falar conosco, e queremos nesta hora te clamar, amado Espírito Santo, vê se há em mim alguma falha, algum pecado, mostra-me, Senhor. Senhor Espírito Santo, convence-me do pecado, do que é justo, e das consequências do pecado. Convence, Espírito Santo, o Senhor veio para isso. Amado Espírito Santo, mostra para mim as minhas falhas, mostra para o teu filho, mostra para essa mulher, mostra para esse jovem, mostra para esse homem, aonde ele está falhando, o que é que o Senhor quer que ele mude. O Senhor é Deus de toda a terra, mas o Senhor é Deus pessoal. O Senhor pode mudar a minha vida, o Senhor pode responder ao meu clamor, o Senhor pode estender as tuas mãos para ele, para ela. O Senhor faz, o Senhor tem poder. Por misericórdia, Senhor, mostra-nos as nossas falhas. Deus, nos dá humildade para reconhecer as nossas falhas. Senhor Deus, Deus, dá-nos quebrantamento para nos arrepender dos nossos pecados. Deus, nós queremos mudar, queremos ser santos, queremos viver tua santa palavra, porque queremos receber tudo que o Senhor tem para nós, queremos as tuas mãos estendidas sobre nós, queremos ser os teus ouvidos abertos a ouvir o nosso clamor. Então, Deus, nos convence das nossas falhas e nos traz a um quebrantamento e arrependimento. Por misericórdia, amado Espírito Santo, convence a tua filha, o teu filho. Eu quero te clamar, e esse que está chorando agora, está pedindo perdão agora, está clamando misericórdia agora, está arrependendo agora, perdoa, Jesus querido. A tua palavra diz que se alguém pecar, o Senhor é nosso advogado, o Senhor morreu para o nosso perdão. Então perdoa, Senhor Jesus, perdoa, amado Jesus, passa o teu sangue, Senhor Jesus, e traz um tempo de resposta para ele, um tempo de resposta para ela. Por misericórdia nós te clamamos. Clamamos-te, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. 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 Eu quero orar agora por você. Jesus é o teu Salvador, você já tem Jesus como teu Senhor, tem? Você já entregou sua vida para Jesus? Algum dia você falou assim: Senhor Jesus, eu recebo o Senhor como meu Salvador? Se você não falou, precisa falar. Ninguém tem direito a ir para o céu, a ser salvo, a ser perdoado, a não ser por Jesus. Ele é o único caminho, diz a Bíblia. Então fala aí agora com Jesus, diga assim para Jesus: Senhor Jesus, eu creio que o Senhor morreu para me salvar. Diga: Senhor Jesus, o Senhor é perfeito, o Senhor... Apenas o Senhor não pecou nessa terra, o Senhor veio do céu, o Senhor se fez homem, morreu em meu lugar, eu te recebo como meu Salvador, perdoa os meus pecados, e escreve o meu nome no livro da vida, Senhor Jesus. Fala com ele, fala: Senhor Jesus, perdoa os meus pecados, e coloca o teu Espírito Santo dentro de mim, muda a minha vida,
dá-me vida espiritual, dá-me poder para vencer o pecado, Senhor Jesus. Eu te recebo como meu Salvador. Recebe-me, Senhor Jesus, como filho da graça. Recebe-me, Senhor Jesus, como filho do reino dos céus. Amém? E você que está afastado, você fala com o Senhor Jesus assim, fala: Senhor Jesus, eu quero voltar agora, eu quero voltar, eu sou fraco, o Senhor sabe que eu caí, o Senhor sabe que eu tenho caído, eu tenho tropeçado, mas eu preciso da tua mão sobre mim, eu preciso que o Senhor ouça a minha oração, eu arrependo do meu pecado, eu volto agora, Senhor Jesus. Fala com Ele, fala: eu volto agora, recebe-me de volta, Senhor Jesus, por misericórdia. Por misericórdia. Você orou assim, você orou. O texto diz que as mãos do Senhor não estão encolhidas, nem os seus ouvidos tapados. Ele ouve tudo e Ele pode abençoar a todos, mas são os nossos pecados que fazem separação. Você já orou, já pediu perdão, já reconciliou com Deus. Então vamos receber as respostas de Deus, não é verdade? Vem cá, pastora Deise, vem orar aqui. Queria que você falasse com Deus. Que resposta você precisa de Deus? Você precisa que Ele estenda as mãos sobre a sua vida financeira? Fala com Ele agora. Você precisa que Ele salve o teu filho, salve a sua família, salve o seu casamento. Fala com Ele agora. Você precisa de uma resposta de Deus na área judicial. Fala com Ele agora. Pastor Deus vai estar orando por resposta para a tua vida. Resposta para a tua vida. Às vezes acontece que a gente pede perdão, e aí Deus responde, a gente volta de novo ao pecado. Não. Aí você precisa se encher do Espírito Santo, para não viver pecando. Porque o salário do pecado é sofrimento. Se a gente peca, abre as portas para sofrimento, amém? Vamos orar por respostas então? Vamos orar, pastora Deise, vamos orar. Senhor Espírito Santo, nós te adoramos, ó Deus, pela tua palavra liberada sobre a tua igreja nesta noite, Senhor. Ó Deus, e nós queremos de verdade, Senhor, que esta unção de quebrantamento, Senhor, venha sobre a nossa vida, sobre a nossa nação, Senhor. Um coração quebrantado, o arrependimento, Senhor. Deus, como igreja do Senhor nesta noite, nós pedimos perdão ao Senhor, Pai, pelos pecados da nossa nação, pelos pecados da nossa terra. Senhor, lava nossa nação. Senhor, a tua palavra diz que as tuas mãos não estão encolhidas, nem os teus ouvidos agravados. Então nós temos te clamado, Senhor, nós temos buscado ao Senhor, Pai, e nós cremos que esta noite é uma noite de resposta, Senhor, para a tua igreja que está clamando, para o teu filho, para a tua filha que está em casa e que verdadeiramente, com o coração quebrantado, com o coração arrependido, voltado para o Senhor, Pai, aqueles que estão retornando ao teu caminho, aqueles que estão recebendo ao Senhor nesta noite, em nome do Senhor Jesus, Pai. Essa noite é noite de céus abertos, é noite de resposta, é noite de cura, é noite de salvação, de restauração, de libertação, e nós queremos te louvar, Senhor, porque verdadeiramente nós acreditamos que os céus estão abertos sobre o nosso Brasil, sobre a nossa vida, em nome do Senhor Jesus, Pai. Nós queremos te louvar nesta noite, nós queremos declarar que a nossa confiança está no Senhor, os nossos olhos estão postos no Senhor, e nós acreditamos na tua mão de poder, na tua mão estendida nesta noite, para salvar, para trazer vida, para trazer cura, para trazer libertação para cada vida nesta noite, e também para nossa nação, para o nosso povo, em nome do Senhor Jesus, Pai. Nós assumimos toda a autoridade que há no teu nome, na tua palavra. Nós nos revestimos do teu poder, da tua unção, Senhor, e nós tomamos posse nesta noite da verdade da tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, aleluia. Que tu és o
Ainda vou orar por você. Peraí. Cante aí, adore aí. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Seu reino é sempre eterno, firmado em Ele é o Senhor. misericórdia. Não há nada impossível para Ele. Ele pode todas as coisas. Ele é justo. Ele é bom. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Deixa eu orar por você. Deixa ainda. Você está com enfermidade hoje. Você está enfrentando enfermidade. Para Jesus, uma dor de cabeça, ou AIDS, ou câncer, é a mesma coisa. Ele tem todo o poder no céu e na terra. Não tem nada impossível para Ele. Ressuscitou um homem depois de 4 dias, Lázaro. Não tem nada impossível. O que você precisa do Senhor? Põe a mão aí na enfermidade, se pode. Se não pode, põe a mão na cabeça, na testa, assim. Em nome de Jesus, eu quero repreender toda enfermidade. Eu quero desfazer todo o mal. Eu sou contra ti, ó enfermidade maldita, nos rins, no nervo, na cabeça, ó câncer. Eu sou contra ti, pelo poder do nome de Jesus. Jesus já pagou pelas nossas dores e enfermidade. Eu repreendo agora, eu destruo agora, eu desfaço agora, eu arrebento agora, eu queimo agora nos nervos, eu queimo nos músculos, na cabeça, nos ossos. Em nome de Jesus, eu desfaço todo o poder da enfermidade agora e trago cura de Deus pelo poder da santa palavra de Deus, porque Jesus já pagou pelas nossas dores e enfermidades. Então eu repreendo, eu anulo, eu desfaço, eu quebro todo o poder da enfermidade psíquica, natural ou espiritual. Se for espírito de enfermidade, sai fora agora. É uma ordem pelo poder do nome de Jesus. Sai espírito de dor, sai espírito de enfermidade, em nome do Senhor Jesus Cristo. Se for fraqueza da alma, em nome de Jesus, eu fortaleço a tua alma agora. Eu te dou fé agora, eu te dou coragem agora, eu te dou ânimo agora, e seja curado de qualquer enfermidade agora, pelo poder do nome do Senhor Jesus Cristo. Se for enfermidade natural, ó Deus amado e poderoso, abre o caminho para a cura, através do remédio, através do médico, através de qualquer coisa, mas eu trago cura de Deus agora, eu trago milagre dos céus agora, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Em nome de Jesus, amém. E você que precisa de algo mais, você precisa de um crescimento na sua vida financeira, ou na sua vida afetiva, quero orar por você também hoje. Você está pedindo ao Senhor uma resposta, então deixa eu orar por você. Põe a mão assim em frente, põe a mão aí, recebe.
Em nome de Jesus, eu quero quebrar todo impedimento para o seu crescimento. Em nome de Jesus, eu arrebento as portas fechadas, eu dissolvo com as dificuldades, eu quebro todo impedimento, pelo poder do nome do Senhor Jesus Cristo, natural ou espiritual, eu trago resposta de crescimento para a sua vida, para a sua casa, para o seu negócio, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quebro todo o poder da injustiça na sua vida, toda maldição hereditária, eu anulo nesta noite e trago resposta dos céus, pelo poder do nome glorioso do Senhor Jesus Cristo. Eu estou anulando toda a raiz do mal, pelo poder do nome de Jesus, e estou tapando toda brecha. Se já houve arrependimento sincero, se há mudança sincera, eu abro os céus sobre a sua vida, pelo poder do nome do Senhor Jesus Cristo. Eu abençoo a sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. 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 E aí você fala: bispo, o meu problema é que eu vivo tropeçando, às vezes eu tropeço, eu caio constantemente, eu sou muito fraco. Então deixa eu orar pela força. Agora a Bíblia diz lá em Efésios, eu sei o seguinte: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Então agarre em Jesus, anda com Jesus, fala mais com Jesus, adora mais a Jesus, fortalece no Senhor, creia no Senhor, não em você, amém? Creia no Senhor e fortalece na força do seu poder, enche do Espírito Santo, amém? Mas eu quero repreender toda a fraqueza, todo o espírito de fraqueza, sai fora desse homem, sai fora desse jovem, sai fora agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Toda a fraqueza impregnada, psíquica, maldição de fraqueza, eu repreendo agora e fortaleço esse homem, essa mulher, essa jovem, agora, em nome do Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador. Amém, amém e amém. Deixa eu dizer para você, você pode fazer uma campanha de 3 cultos, ou 4, ou 5, ou 10, fala aí com Deus, o que o Espírito Santo te direcionar. Você fala assim: eu vou assistir esse culto tantas vezes, Senhor, e fala ao meu coração, cada dia uma palavra, fala ao meu coração, mostra-me aonde mudar, amém? Faça isso com Deus, entre nessa campanha hoje, em nome de Jesus. O que eu sei é que as mãos do Senhor não estão encolhidas, e Ele está sabendo, está ouvindo a oração. A gente precisa acabar com o pecado e crer nele. Incredulidade também é pecado. Crer nele, crer que a sua palavra é a verdade e receber através do seu profeta a bênção dele, amém? É isso que a Bíblia Sagrada diz. Eu te abençoo em nome do Senhor Jesus Cristo, pela graça do Senhor Jesus Cristo, receba a sua resposta em nome de Jesus, amém, amém e amém. Deus te abençoe. Vamos adorar, Márcia, vamos adorar. Jesus é poderoso. Amanhã 9 horas, amém? Tamo junto, em nome de Jesus. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Aleluia. Então manda para nós, viu? Manda o vídeo para cá, conta o seu testemunho, amém?
Terça-feira que vem a gente passa. Menos de 1 minuto, tá? Conta o que Jesus fez. Deus te abençoe. Vamos adorar. Deus abençoe você. Teu reino é sempre eterno.